Plano vazado dos Estados Unidos da América vê Gaza como propriedade à beira-mar, enquanto Mahmoud Abbas elogia o massacre de 7 de outubro. O Hamas ainda não vai se desarmar e ninguém quer enviar tropas. O sonho de Gaza do presidente Trump pode sobreviver à realidade no local? Levamos você para dentro da discussão na edição desta semana de Jerusalém. Bem-vindo de volta ao Iniciativa Jerusalém na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS Televisão. Estou do outro lado do mundo. Alex Trayman, Chief Executive Officer da JNS, está no estúdio. Bom te ver esta semana. Bom te ver, Josh. Enfim, tem o estúdio só para mim. Espero voltar aí na próxima semana, mas você vai viajar de novo. Vamos falar sobre isso em breve, mas antes disso, milhares se reuniram na praia de Bondi, Sydney, Austrália, para lembrar uma semana do tiroteio em massa ocorrido ali. O ataque terrorista matou 15 pessoas e feriu dezenas. Aqui estamos nós, Alex, uma semana depois daquele ataque horrível. Sim, eu acho que esse ataque vai ser um ponto de virada realmente na Austrália e, de certa forma, muito parecido com o ponto de virada que foi nos Estados Unidos em 11 de setembro. Aquele ataque foi muito maior em escala, mas vimos a América mudar até certo ponto naquele dia. E eu acho que isso também é mais do que apenas um ataque. Estou vendo, sabe, a demonstração de apoio dentro da Austrália para a comunidade judaica. Você ouve a comunidade judaica se manifestando. E, obviamente, esse ataque veio após anos de alertas sobre o perigo crescente para a comunidade judaica australiana. Ouvimos aquele grito de globalizar a intifada. E agora, de repente, estamos vendo o primeiro-ministro Albanese dizendo que eles vão tentar proibir essa frase, globalizar a intifada. Falamos sobre isso na semana passada. Quando você menciona globalizar a intifada, é isso que quer dizer. E eu acho que isso vai ser um ponto de virada, de um jeito ou de outro. Agora, é possível que a Austrália use isso como um alerta. E eles vão descobrir o que precisam fazer para proteger a comunidade judaica. Ou, mais provavelmente, isso é um ataque. Isso vai ser a continuação, o início de uma sequência em que a comunidade judaica vai se encontrar em perigo cada vez maior nos meses e anos à frente, semelhante ao que vimos em lugares como a França e em outros lugares ao redor do mundo. Sim, o aviso estava claramente lá. Infelizmente, a liderança de lá não tomou providências contra aqueles terroristas locais e aqueles que se infiltraram na Austrália ao longo dos anos. Voltando ao cenário local, em Israel. Alex, destaque da semana. Israel aprova acordo de 34 bilhões de dólares em gás natural com o Egito, nossos vizinhos do sul. Netanyahu fez coletiva de imprensa na semana passada para anunciar o acordo. Qual a importância desse acordo para Israel financeiramente e nas relações diplomáticas com o Egito, com quem mantém um acordo de paz desde 1979? Este é um grande momento de desenvolvimento para Israel. Lembra quando o Estado foi fundado? Este era um país pobre em recursos. E vemos agora, nas últimas 2 décadas, que Israel encontrou e explorou gás natural na costa do Mediterrâneo e agora está se tornando um grande exportador de gás natural. Você faz perguntas, o que isso causa aos cofres do Estado? E a você? Este é um acordo de 345 bilhões para os próximos 14, 15 anos, basicamente. E muito desse dinheiro vai para os cofres do Estado. E sabemos que os custos de energia em Israel são relativamente baixos, mesmo que o custo da energia esteja aumentando em Israel, assim como o custo de tudo mais está aumentando em Israel. No que diz respeito às relações com o Egito, fornecemos água para a Jordânia ao nosso leste e agora estamos fornecendo gás natural para o Egito ao nosso sul-sudoeste. O Egito antes exportava gás natural do Sinai para Israel. E só quando eles violaram o acordo de paz que temos com o Egito é que eles estavam fornecendo gás natural para Israel. Então agora estamos vendo a torneira funcionando ao contrário. E o que isso causa? Por um lado, obviamente, os líderes israelenses estão dizendo que isso meio que mantém a paz unida, mas é uma paz muito fria. A Jordânia recebe da Israel a água pela qual está desesperada. A liderança jordaniana continua a se incitar contra Israel e a incentivar seu público a odiar Israel? Sim, eles fazem isso, né? O público egípcio tem uma visão favorável de Israel? Não.
Isso também acontece porque a liderança no Egito não orienta a sua população de forma sutil para reconhecer que é importante manter pelo menos uma paz normalizada com Israel. Então, sabe, eu não sei se isso vai mudar o jogo do jeito que eu gostaria de pensar, ou que a liderança está falando sobre como isso poderia mudar as relações entre Israel e o Egito. Eu acho que o Egito só vai pegar o gás natural, eles vão dar dinheiro se pagarem, e não vamos necessariamente ver uma mudança nas opiniões em relação a Israel nas ruas agora. Por um lado, isso faz de Israel um importante exportador de gás natural. Por um lado, por outro, o que você espera de Israel? E vimos isso como uma lição da guerra, que Israel precisa ser independente em todos os aspectos. Israel precisa ser independente em relação à alimentação, Israel precisa ser independente em relação às armas, Israel precisa ser independente em relação à energia, e certamente as empresas que investiram muito dinheiro para ajudar Israel a explorar esse gás natural, trazer isso à superfície e levá-lo ao ponto em que possa ser consumido. Eles querem ter retorno o mais rápido possível, então querem ver Israel exportando esse gás natural para outros países em troca de contratos comerciais. Mas há um bom argumento. Por que Israel está exportando seu gás natural? Especialmente quando ouvimos o primeiro-ministro falando sobre Israel entrando na era da inteligência artificial. Uma coisa que sabemos sobre inteligência artificial é que ela exige uma quantidade extraordinária de energia para processar essa computação quântica. Ela consome enormes quantidades de energia. Aqui está Israel, que, embora tenha muito gás natural no oceano, também possui quantidades limitadas desse recurso. Agora, o primeiro-ministro diz que acredita que há mais gás no oceano, e eu acho que há muitos motivos para acreditar que você pode encontrar mais gás natural na costa do Mediterrâneo, mas você pode pensar que é do interesse de longo prazo de Israel manter suas reservas de gás natural para que possa basicamente suprir as necessidades de Israel por décadas no futuro. Alex, ao mesmo tempo, outro acordo anunciado esta semana entre Israel e Alemanha está investindo no sistema de defesa aérea Aero 3, projetado para interceptar mísseis balísticos. Israel possui essa tecnologia e capacidades. O acordo é de 31 bilhões, de acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa de Israel. Outro grande acordo anunciado esta semana, ALEX, sim. Isso é importante para a Alemanha porque eles veem a Rússia e seu arsenal de mísseis como uma ameaça. Eles também podem considerar os mísseis balísticos do Irã como uma ameaça potencial ao continente europeu. Sabe, foi há apenas alguns meses que você ouviu a Alemanha falando sobre um embargo de armas a Israel. E então, de fato, assim que o cessar-fogo foi declarado na faixa de Gaza, entre Israel e Gaza, você ouviu a liderança da Alemanha dizer: ok, vamos reconsiderar, talvez não haja um embargo de armas. Mas aqui você vê o valor que a Alemanha e outros países encontram na tecnologia israelense. E eu acho que o que você vai ver no futuro é que, à medida que Israel se torna mais independente em relação aos sistemas de armas, à medida que eles deixam de depender do apoio direto dos Estados Unidos, isso vai torná-los mais livres para desenvolver suas próprias tecnologias, para investir em suas próprias tecnologias que são desenvolvidas no Estado de Israel ou fabricadas em qualquer outro lugar, onde quer que possam ser fabricadas ao redor do mundo, na Índia ou em outros lugares. E você vai ter essa mentalidade de startup israelense. Você, trabalhando até mesmo em ritmo acelerado com tecnologias de defesa, e então verá Israel realmente se tornando um grande exportador de tecnologias de defesa para outros países ao redor do mundo. Então, eu acho que esse é apenas um contrato, né? Um contrato de 31 bilhões. E isso é apenas a ponta do iceberg em termos do que é possível se Israel desenvolver sistemas de armas avançados e tiver a capacidade de vendê-los ao redor do mundo. Alex, vamos ver Gaza agora. Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, disse que o governo Trump terá que esclarecer o mandato da Força Internacional de Estabilização. Já falamos sobre essa força antes. Vamos assistir a este vídeo. Olha, para sermos justos com todos os países com quem conversamos sobre estar e ter uma presença no local, acho que eles querem saber especificamente, sabe, qual é o mandato, como é o mandato específico, como será o mecanismo de financiamento. Estamos tentando avançar bastante nisso. O próximo passo é anunciar o Conselho da Paz e o Grupo Tecnocrático Palestino que apoiará a governança diária. Quando isso estiver estabelecido, acredito que poderemos consolidar a força de estabilização.
incluindo como isso será financiado, quais serão as regras de engajamento, qual será o papel deles na desmilitarização e assim por diante. Então aí está o secretário de Estado, Marco Rubio, falando sobre a segunda fase do acordo, dizendo que não há futuro. Discutimos com a UNRWA a intenção dos Estados Unidos da América de rotular a agência como organização terrorista estrangeira. O desarmamento do Hamas é obrigatório. Os detalhes ainda serão negociados. O Hamas, naturalmente, não quer se desarmar, o que pode travar o avanço para a segunda fase. Bem, antes de tudo, acho que para Israel é muito bom ver isso. Na verdade, é o secretário de Estado, Marco Rubio, que está liderando os esforços diplomáticos aqui para avançar esse acordo da fase 1 para a fase 2. Acredito que entre todos os envolvidos na administração dos Estados Unidos, Marco Rubio é quem Israel pode afirmar estar mais alinhado do que com qualquer outro. É melhor ouvir Marco Rubio sobre isso do que Witkoff, Kushner ou outros. E não estou dizendo que eles não são pró-Israel, acho que são. Mas vemos que Witkoff e Kushner certamente têm laços próximos com o Catar. Rubio parece estar muito mais alinhado com Israel. Então, por um lado, é muito bom que seja o Rubio liderando esse esforço aqui. O que ele falou da UNRWA está certo. Na semana passada comentamos. É basicamente uma agência do Hamas, apoiada pela Organização das Nações Unidas. Eles não participarem disso já é um grande avanço. Eu sinto que o governo Trump está sentindo algum tipo de urgência para ver se conseguem passar isso da fase 1 para a fase 2. Estamos discutindo a criação do Conselho de Paz e de uma força internacional de estabilização. Neste momento, ainda não está 100% claro quem fará parte dessa força internacional de estabilização. Então, as últimas informações que ouvi são de que o Paquistão pode ser um dos países que enviariam tropas junto com essa força. E mesmo no passado, nós já discutimos se sim ou se não. O Paquistão poderia ser um desses países que talvez estivessem dispostos a normalizar relações com Israel em algum momento. Agora, novamente, esse é um país onde eu não acho que isso aconteceria. Toda a população do Paquistão vê Israel como um grande amigo, mas certamente o Paquistão está longe o suficiente para nunca ter havido um conflito direto entre Israel e o Paquistão. Então esse pode ser um país que pode entrar, mas há grandes dúvidas sobre qual será o mandato dessa Força Internacional de Estabilização. Eles têm autorização para abrir fogo? Podem. Se virem terroristas do Hamas, podem eliminá-los? Podem exigir o desarmamento do Hamas? Qual vai ser o papel dessa Força Internacional de Estabilização? O medo de Israel, como vimos com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, no sul do Líbano, é sempre esse. Forças internacionais entram no local principalmente para impedir que Israel derrote os terroristas, certo? Então, terroristas como no sul do Líbano, você tem toda essa concentração do Hezbollah no sul do Líbano. Foi uma violação direta da Resolução 1701 da Organização das Nações Unidas. Eles não deveriam operar lá, mas a Força Interina das Nações Unidas no Líbano permitiu e impediu Israel de atacar a área. Então, é isso que Israel não quer ver aqui. E ainda não está claro qual será esse mandato. Rubio está dizendo que antes de se esperar que tropas venham de qualquer país, vai ser preciso deixar claro qual é esse mandato. E parece que Israel tem algum tipo de veto sobre quais países poderiam ser esses. Sabemos que a Turquia, por exemplo, quer enviar tropas para Gaza como parte dessa força internacional de estabilização, e isso tem sido uma linha vermelha para Israel. Sim, Alex, você tem a força internacional lá e países supostamente entrando no Conselho de Paz de Trump. E eu não tenho certeza se os mesmos países que estão potencialmente enviando tropas para essa força são os mesmos países que fazem parte do Conselho de Paz. Nesta semana, foi noticiado que Egito, Catar, Emirados Árabes, Reino Unido, Itália e Alemanha teriam concordado em integrar o Conselho de Paz de Trump. Claro, como você acabou de dizer, Israel está tendo problemas com, claro, o Catar, a Turquia, que você também mencionou. Não vejo o nome deles na lista, mas se isso for verdade, realmente parece problemático, principalmente ao falarmos em estabelecer a paz. Quando você tem algumas dessas entidades, como o Catar e outros, que na verdade estão abrigando o Hamas e vêm abrigando o Hamas, como já dissemos, é improvável que essa força internacional realmente lute contra o Hamas. Então vamos falar, eu acho, dessas duas entidades diferentes e de alguns desses países problemáticos. Claro, a grande diferença de opinião entre Estados Unidos da América e Israel sobre o papel e a boa-fé do Catar. No que diz respeito a Israel, o Catar não é um agente construtivo aqui.
Mas para os Estados Unidos, veja, o presidente aceitou aquele avião do Catar, ou pelo menos concordou em aceitar aquele avião do Catar, alegando que o Catar é um aliado, assinando aquela ordem executiva que dá ao Catar um status especial como parceiro de defesa e aliado dos Estados Unidos. Egito e Catar são dois países que Israel provavelmente não gostaria na Força Internacional de Estabilização. Discutiu-se que o Egito poderia enviar tropas, mas agora vemos que fará parte do Conselho de Paz. Os Emirados Árabes Unidos, esse é um país com o qual Israel se sentiria mais confortável, tendo assinado o Acordo dos Acordos de Abraão com os Emirados. Eles foram basicamente o primeiro país a entrar, agora. Os outros 3 são da Europa, e aqui você tem a Alemanha, que por um lado, como acabamos de discutir, assinou esse grande acordo de gastos com defesa com Israel. E eu acho que Israel considera a Alemanha um aliado importante na Europa. Apesar de termos notado cautela deles, a Itália e Giorgia Meloni também demonstraram cautela. Ela é de direita. Israel esperaria que esse governo nacionalista italiano estivesse muito alinhado com o Netanyahu. Mas também ouvimos Giorgia Meloni dizer algumas coisas que você sabe, acho que são desconcertantes para Israel. O Reino Unido, outro país, certamente sob este governo trabalhista, não tem sido pró-Israel. Sabe, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido fez declarações e, na minha opinião, elas são muito decepcionantes para Israel. Mas, da mesma forma, o que você não vê é a França sendo admitida como membro deste Conselho de Paz. Na minha opinião, a França foi o país mais pró-Palestina entre os europeus. Então eles ficaram de fora. Não parece que seja um grande alinhamento. Mas lembre-se que o presidente do Conselho da Paz será Donald Trump. Acho que no fim depende dos Estados Unidos. Esperamos que Marco Rubio e Trump tenham um papel importante nas políticas do Conselho da Paz. E se eles conseguirem, se forem eles que determinarem qual será a estratégia futura para Gaza, se conseguirem incluir Emirados, Catar, Egito, Itália, Alemanha e Reino Unido nesse conselho e alinhar esses países, isso poderia potencialmente fazer muito para reparar o status de Israel na comunidade internacional e tirar o restante dessa comunidade internacional das costas de Israel. Com relação à situação humanitária e à crise que agora está em Gaza, colocar esse fardo da reconstrução realmente única e exclusivamente sobre os Estados Unidos e sobre esse Conselho de Paz. Alex, li uma cópia impressa do Wall Street Journal no fim de semana e vi imagens e um artigo sobre a visão de Trump para o futuro de Gaza, uma Riviera moderna e tecnológica no Oriente Médio, como ele mencionou várias vezes, com trens de alta velocidade e prédios grandes e bonitos. E de acordo com o Wall Street Journal, essa proposta, elaborada por Kushner Witkoff, chamada Projeto Sunrise, seria concluída em 10 anos com essas imagens. Novas Rafas. Para quem isso é chamado de sede do governo? Não tenho certeza se você está falando sobre a Autoridade Palestina, terroristas de terno, ou não sei, talvez parte desse Conselho Internacional de Paz? Quem quer que assuma eventualmente. Mas, novamente, pelo que eu entendi, é a primeira vez que você realmente vê imagens da visão de Trump para o futuro a longo prazo. Em Gaza. Sim, nós vimos algumas das maquetes de como a futura Gaza poderia ser com grandes investimentos internacionais. Agora dizem que isso é um plano de 10 anos. Acho que isso pode levar bem mais de 10 anos para acontecer, se é que você chegará lá. E claro, o que eu acho que esse plano de 10 anos depende é do Hamas e das organizações terroristas não estarem dentro de Gaza, não serem eles que estão operando, autorizando e administrando a faixa de Gaza. A questão é possível remover o Hamas de lá? E quem faria isso? A Força Internacional ou Israel vai fazer isso? Eu realmente acho que existe algum tipo de acordo entre Israel e os Estados Unidos, onde os Estados Unidos basicamente estão pedindo um tempo para Israel para verificar se conseguem formar a Força Internacional de Estabilização, criar o Conselho de Paz e dar à força o mandato de desarmar o Hamas. Se tiverem sucesso, tudo bem. Caso contrário, as forças de defesa de Israel entrarão agora. Também se pode argumentar que o status quo, do jeito que está agora, não é tão problemático, certo? Você tem Israel controlando 53 da faixa de Gaza, eles controlam a fronteira sul entre Gaza e o Egito e há uma zona de amortecimento no norte. Já não dá mais para considerar o Hamas uma ameaça real à frente interna de Israel.
Como eu disse, Israel controla toda a parte leste de Gaza também, e o Hamas está no oeste, em quase 50 de Gaza. E sim, eles estão andando por aí com metralhadoras e causando danos ao povo de Gaza. Vimos que eles eliminaram Abu Shabab, um desses líderes de clã de quem os Estados Unidos e Israel falaram. Ao assumir parte desse controle administrativo palestino, ao mencionar um governo tecnocrático palestino nessa segunda fase, não está claro quem pode participar se o Hamas circula armado e eliminando pessoas. Mas, basicamente, o que você vai ter nessa situação de novo é Israel controlando metade da faixa e o Hamas e os habitantes de Gaza meio que cozinhando no próprio sofrimento na outra metade. E, enquanto isso, a responsabilidade de resolver esse problema recai sobre os Estados Unidos e sobre esse Conselho de Paz. Precisamos saber se o Hamas será desarmado e Gaza desmilitarizada caso isso ocorra. E, mais uma vez, quem fará isso acontecer? Mas se isso realmente acontecer, se conseguirem colocar algum tipo de governo pacífico, tranquilo, tecnocrático lá, sabe? E o Hamas não tem mais armas para aterrorizar o seu povo. E aí você leva equipamentos para lá para limpar os escombros e vai levar muito tempo, muito tempo para limpar tudo em Gaza. Você poderia começar a ver algum tipo de reconstrução? Sim, se você for reconstruir, deve reconstruir como um modelo para o que poderia ser o futuro do Oriente Médio. Olhando para os Emirados Árabes Unidos como modelo, olhando para o Catar como modelo, sim, isso seria ótimo. Quais são as chances disso realmente acontecer? Acho que as chances agora são bem baixas. Sim, com certeza, Alex. Quero dizer, em 2005, esse era basicamente o plano, quando Israel retirou de 8 mil a 10 mil de seus próprios civis e todos os nossos soldados, e desenterrou os corpos na esperança de paz, na esperança de que a autoridade palestina transformasse Gaza em algum tipo de... Foi o que propuseram em 2005, mas era um sonho impossível. Quero dizer, até mesmo a ideia de Gaza se tornar pacífica, quanto mais a Singapura do Oriente Médio, como descreveram, não havia indicação disso. A autoridade palestina governa as áreas sob seu controle, conhecidas como Cisjordânia ou, para nós, Judeia e Samaria. Não há sinal de que Gaza seria melhor que isso. Aqui você tem uma oportunidade. Se você conseguir contornar os gazenses, também pode contornar o Hamas e a autoridade palestina. Se Emirados, Catar ou Estados Unidos da América intervirem dizendo, olha, é isso que fazemos. Estamos diante de uma folha em branco em Gaza, uma zona de demolição, como o presidente mencionou há 1 ano e meio na Casa Branca. Você vai precisar limpar a área destruída e algo terá que ser reconstruído. Há duas opções. Você pode começar a trazer essas moradias populares e seguir esse modelo, simplesmente construir casas para as pessoas, ou apartamentos, ou o que for, caravanas para a população. Ou você pode dizer não, se vamos construir, investir e gastar bilhões de dólares de qualquer jeito. Devemos fazer isso da forma mais tecnológica possível e transformar em um paraíso do Oriente Médio. Mas parece mais uma vez que isso é muito difícil para os Estados Unidos neste momento. Marco Rubio, Trump, para chegar até mesmo a essa próxima fase, e eles estão até discutindo o que isso significa, que o Hamas vai se desarmar. Eles estão dizendo, ok, até que ponto podemos convencer o Hamas de quais armas ele vai entregar? Certamente queremos que eles entreguem as armas pesadas, os foguetes, os RPGs, coisas desse tipo. Acho que vamos permitir que fiquem com algumas metralhadoras, desde que continuem aterrorizando a sociedade. Você não vai conseguir nenhum tipo de reconstrução bilionária desse tipo. Você não vai ter nenhum tipo de cidade inteligente em Gaza. Seria ótimo se a gente conseguisse pelo menos uma cidade tranquila. E eu diria que a da autoridade palestina não é o futuro para Gaza. As autoridades palestinas, como eu disse antes, são terroristas de terno. Agora temos esse relatório mostrando isso. Na verdade, Mahmoud Abbas, o chefe da autoridade palestina, chamou o massacre de 7 de outubro de o maior dia da chamada história palestina. Eu não tenho certeza do que é exatamente a história palestina, mas podemos falar sobre isso também. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo. Até o presidente disse, quer dizer, ele disse que esse é o maior dia na história dos palestinos, e ele disse isso na frente de dezenas, não só de uma ou duas pessoas. Novamente, comentários de Mahmoud Abbas ao Centro Palestino de Pesquisa em Políticas e Estudos Estratégicos, afirmando que 7 de outubro foi o maior dia da história deles. E se é isso que ele é, então sabemos o que esperar.
Se a autoridade palestina atuar no futuro de Gaza, já sabemos do que se trata. Na Judéia e Samaria, terroristas de ternos seguem com seu programa de pagar para matar. Acho que está correto. Quando você menciona o maior dia da história palestina, o que quer dizer? Quero dizer, veja, a história palestina é toda baseada em Israel, toda a história palestina. Qualquer coisa que você ouviu sobre a história palestina, tudo é Israel. Na outra metade dessa frase, por um lado, você tem a Nakba em 1948 como sendo o primeiro dia memorável no calendário da história palestina. Sabe, você tem a importação de Yasser Arafat e a assinatura dos Acordos de Azul. Essencialmente, são guerras, terrorismo, intifadas, essa é a história palestina. Então, não é surpresa que Mahmoud Abbas tenha dito que 7 de outubro foi o maior dia da história palestina. Claro, não foi o Fatah dele que fez isso, foi o Hamas, e ele teme que o Hamas vença uma eleição e o tire do poder. Mahmoud Abbas não representa o futuro, pois já está há 20 anos em um mandato de 4 anos. Acho que ele está chegando aos 90 anos, ou acabou de completar 90, na verdade. Acredito que há algumas semanas ele fez 90 anos. A questão é, conseguiremos chegar ao pós-Mahmoud Abbas e ter alguém que não seja apenas seu segundo ou terceiro capanga para ser o futuro da autoridade palestina? Eu realmente não acredito neste momento que exista qualquer tipo de liderança palestina legítima que seja pró-Israel. Não que eles precisem gostar de Israel, não que eles precisem desejar que Israel estivesse aqui, mas reconhecer que Israel está aqui, reconhecer que essa é a realidade deles, reconhecer que não terão paz na região sem Israel, por isso é do interesse deles cooperar com Israel. Se encontrasse essa pessoa, não haveria Fatah nem Hamas. Eles vêm para levá-las, entende? Talvez você conseguisse chegar a algum tipo de reconciliação pacífica, sabe? Acredito que isso só ocorrerá sob total soberania israelense. Você sabe, se Israel é o único que pode proteger os cidadãos israelenses e, francamente, porque é o único que pode proteger os cidadãos palestinos desses terroristas. Mas temos que ver quem vai assumir a autoridade palestina, temos que ver se vamos chegar à segunda fase em Gaza. Enquanto isso, não há indicação. O que não estamos ouvindo são as vozes vindas do povo palestino, tanto na Judéia, Samaria, Cisjordânia, quanto em Gaza, dizendo que 7 de outubro foi o pior dia da história palestina. Quando você tem pessoas dizendo que 7 de outubro foi o pior dia da história palestina, assim você se aproxima da paz. No momento certo, Alex, o presidente Trump incluiu esta semana a Autoridade Palestina e a Síria na lista de restrição de vistos dos Estados Unidos da América, uma proclamação presidencial expandindo proibições totais e parciais para 19 países. Então é isso, presidente Trump. Eu não tenho certeza exatamente do motivo ou da explicação. Talvez você saiba por que a Autoridade Palestina foi incluída nessa lista junto com a Síria. Surpreende que o presidente Trump, há poucas semanas, tenha tido uma reunião amigável com al-Julani, líder do novo governo sírio. Bem, quero dizer, certamente Trump espera que al-Julani possa ser uma força de moderação na Síria, mas aqui quero dizer, afirma que o secretário de Estado, o procurador-geral, o secretário de Segurança Interna e o diretor de Inteligência Nacional determinaram sobre esses países e a autoridade palestina. Vale notar que os Estados Unidos da América não consideram a autoridade palestina um país, mas afirma que os países citados e a autoridade palestina não atendem critérios básicos. Identificar nacionais e residentes que ameacem a segurança nacional ou pública e compartilhar essas informações com os Estados Unidos. Então, basicamente, o que os Estados Unidos estão dizendo é: sabemos que há terroristas circulando pelos seus bairros e estamos bloqueando qualquer entrada de palestinos nos Estados Unidos, assim como fazemos com qualquer outro país. Francamente, não podemos saber por vocês nem confiar na autoridade palestina. Que eles informem aos Estados Unidos, vocês sabem quem são, certo? Então, os Estados Unidos certamente não querem nenhum tipo de terrorista entrando em seu país, e é por isso que eles estão fazendo esse bloqueio. Acho que isso realmente ajuda a mostrar outra coisa que você precisa saber sobre o motivo. Nenhum país abriu as fronteiras para os habitantes de Gaza. Sim, há uma crise humanitária em Gaza. Em qualquer outra crise humanitária mundial, as pessoas fugiriam para a fronteira buscando refúgio em outros países. Enquanto isso, o mundo todo fechou as fronteiras para os moradores de Gaza por 2 motivos. O primeiro motivo é esse: os Estados Unidos estão dizendo que não querem terroristas entrando no país deles. E quando você tem um país governado pelo Hamas, que é uma entidade terrorista,
há uma probabilidade muito alta de que as pessoas que vão sair desse país estejam associadas ao Hamas, que tenham sido criadas como terroristas. E nenhum país realmente quer ter terroristas agora circulando dentro do seu território. Como vemos atualmente, ninguém quer terroristas em seu país. Mas a outra parte disso é que, claro, a comunidade internacional quer que o povo de Gaza e a crise humanitária em Gaza sejam um problema de Israel. Então eles querem manter isso lá como uma forma de pressão contra Israel, para que possam continuar a criticar Israel nas Nações Unidas, continuar a pressionar por boicotes, sanções e desinvestimentos contra Israel, e assim continuar a deslegitimar e demonizar o Estado de Israel. Então, sabe, esses são os motivos e, por um lado, eu entendo o que o presidente Trump está fazendo, sabe? Por outro lado, como vamos levar os moradores de Gaza que estão sofrendo dentro de Gaza para lugares mais seguros? Especialmente se Gaza não for reconstruída nos próximos 10 anos, como estamos falando, transformando-se em algum tipo de cidade inteligente na Riviera do Mediterrâneo. Alex, na semana passada dissemos que 3 americanos morreram na Síria por um sírio ligado ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em resposta, o presidente Trump e o governo atingiram mais de 70 alvos na chamada Operação Hawkeye Strike, que Trump chama de uma retaliação muito séria mesmo. Relatos indicam que Israel foi avisado antes. Os Estados Unidos da América atacam alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria após a morte de 3 americanos na semana passada. Também é importante notar que o presidente está dizendo que esses são operativos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria dentro da Síria e tentando distanciar esses operativos de al-Jalani, certo? E al-Jalani, basicamente dizendo que ele é a favor dos ataques dos Estados Unidos da América na Síria. Mas há pessoas sugerindo que isso é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e al-Jalani não são 2 entidades diferentes aqui. Então, por um lado, né, os Estados Unidos se vingando, retaliando pela morte de 3 americanos. Por outro lado, acho que isso é uma boa indicação de que a Síria ainda não é uma zona estável e que muito trabalho precisa ser feito para erradicar o terrorismo da Síria. Grandes questões sobre quanta paciência o presidente Trump tem com al-Jalani. Estou ouvindo rumores de que a paciência dele com Jalani pode acabar em algum momento no futuro. E vai acabar ainda mais rápido se americanos continuarem morrendo dentro da Síria? Alex, como mencionamos no início do programa, eu estou nos Estados Unidos e você está em Israel. Na próxima semana vamos inverter isso, pois você acompanhará o primeiro-ministro Netanyahu em sua viagem para visitar o presidente Trump. Aparentemente, a agenda formal ainda não foi apresentada, mas o fato de você estar embarcando em um avião, acho que indo para a Flórida, indica isso. O Resort Mar-a-Lago indica que esse encontro de fato vai acontecer, em que capacidade ainda não sabemos, mas parece que Netanyahu vai se encontrar com o presidente Trump e Alex Treyman vai estar lá. Bem, parece que o presidente Trump abriu o Mar-a-Lago como destino de férias durante o feriado para o primeiro-ministro Netanyahu. Uma indicação de que Trump provavelmente também estará lá, você sabe, ele fez o convite para Netanyahu vir. Aproveite o Mar-a-Lago, não há muitos lugares onde o primeiro-ministro possa ir, para ser sincero, hoje em dia, sem o risco de ser preso. Depois daqueles mandados emitidos pelo Tribunal Penal Internacional há mais de um ano, Trump declarou, como só Trump faria, você sabe disso? Não há reunião formal marcada, mas disseram que Netanyahu quer vir vê-lo. Tenho essa impressão de algum modo. O primeiro-ministro e o presidente vão se reunir se o primeiro-ministro e sua esposa ficarem em Mar-a-Lago. E certamente tem muito a discutir. Vimos todas essas conversas, nós estávamos falando sobre a segunda fase desse plano em Gaza. Também houve relatos que acabaram de sair afirmando que Netanyahu iria tentar convencer Trump de que deveriam haver futuros ataques contra o Irã durante essa reunião. Acho que você vê aqui muito claramente que a situação em Gaza não está resolvida, a situação no sul do Líbano não está completamente resolvida, a situação na Síria não está estável e que potencialmente mais pode ser feito para atingir o coração do regime iraniano. E potencialmente pode haver alguma inteligência sobre tentativas iranianas de reiniciar seu programa nuclear. Tudo isso pode estar nas conversas que Netanyahu pode ter com Trump na próxima semana. Alex, eu vi alguns dos vídeos no fim de semana do evento Turning Point Estados Unidos da América, a organização de Charlie Kirk lá.
Ben Shapiro atacando Tucker Carlson por dar espaço ao antissemita Nick Fuentes, junto com Candace Owens. Claro, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ele sabia que Nick Fuentes é um troll maligno e promovê-lo é um ato de imbecilidade. E foi isso que Tucker Carlson fez. Ele promoveu Nick Fuentes e deveria assumir responsabilidade por isso e por seu apoio. O pornógrafo e suposto traficante sexual Andrew Tate, ou por promover o falso historiador e apologista pseudonazista Daryl Cooper como o mais honesto historiador popular dos Estados Unidos da América. Apresentadores são responsáveis pelos convidados que escolhem e pelas perguntas feitas a eles. Acusações emotivas, teorias da conspiração e apenas fazer perguntas, isso é preguiçoso, estúpido e enganoso. Nenhuma delas substitui a verdade ou as evidências. Então, quando Candace Owens diz, eu não sei, não, mas eu sei que isso é retardado e todos nós ficamos mais retardados por termos ouvido isso. Quem se recusa a condenar os ataques cruéis de Candace, incluindo alguns aqui, é culpado de covardia. Sim, covardia. Então é isso, Alex. O que alguns estão chamando de uma guerra civil, se você quiser, entre os direitistas ou conservadores nos Estados Unidos. De um lado está Ben Shapiro, do outro, Carlson, Candace Owens e outros, com Steve Bannon chamando Shapiro de câncer. Quem quer que os Estados Unidos coloquem os interesses de Israel em primeiro lugar? Então, o que podemos tirar desse caos aqui no evento Turning Point Estados Unidos da América? Bem, o que vemos aqui na Turning Point Estados Unidos da América é como a situação está complicada no campo Make America Great Again agora. E existe, eu não chamaria de guerra civil, mas certamente uma guerra de palavras acontecendo aqui, entre aqueles pró-Israel no campo Make America Great Again e aqueles que são decididamente anti-Israel no campo Make America Great Again. O impressionante é que Tucker Carlson, Candace Owens e Steve Bannon eram pessoas que, especialmente Candace e Bannon, um ano e meio atrás, achávamos que eles eram pró-Israel e tinham posições favoráveis a Israel. Credenciais de Tucker. Nós teríamos dito um ano e meio atrás, e muitas pessoas teriam dito, ele não é antissemita. Havia algumas pessoas que estavam alertando que ele era antissemita. Eu fui pego de surpresa por isso, pessoalmente. Mas tem dado espaço para Nick Fuentes. Nós já falamos sobre isso antes, que estamos vendo que Nick Fuentes e as postagens dele estão, você sabe, sendo impulsionadas nas redes sociais de maneiras que são artificiais e realmente não deveriam acontecer. E também estamos vendo que as opiniões dele estão ganhando espaço por pessoas como Tucker Carlson, de maneiras que alguém como Nick Fuentes nunca teria conseguido antes. Você vê pessoas como Ben Shapiro, Mark Levin e outros reagindo e tem ficado bem intenso agora. Achei interessante que Erica Kirk afirmou na conferência Turning Point Estados Unidos da América que apoiaria John David Vance para 48º presidente dos Estados Unidos. E também está claro aqui que Tucker Carlson e Vance são próximos. Tucker Carlson apoiou John David Vance para senador em 2022. Há rumores de que Tucker Carlson pode ter convencido Donald Trump a escolher John David Vance como seu vice na eleição anterior. Sabemos que o filho de Tucker Carlson, Buckley, é assessor de comunicação de John David Vance e sabemos disso. Imediatamente após o assassinato de Charlie Kirk, a primeira pessoa a apresentar o programa de Charlie Kirk na segunda-feira seguinte foi John David Vance. Quem ele convidou para o Tucker Carlson? Neste programa, Tucker Carlson comentou achar nojento Netanyahu falar em ser pró-Israel. Charlie Kirk sempre foi pró-Israel. Então você vê aqui que eles estão realmente tentando afastar o Turning Point do que era uma visão decididamente pró-Israel. E eu acho que, no final das contas, o que está acontecendo aqui, e se isso continuar, é que você vai ver, de verdade, o movimento Make America Great Again implodir. Sinceramente quero dizer, Tucker Carlson mudou de opinião semanas atrás e disse que nada odeia mais que sionistas cristãos. Esses são cristãos evangélicos que creem que apoiar Israel faz parte de apoiar a Bíblia e o cristianismo. Eles acreditam nisso. Sabe, aqueles que abençoam Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. Acho que eles destroem o movimento e a ideia de que os republicanos podem vencer os democratas sem união. Sabe, isso é ilusão. Então eu acho que, no fim das contas, isso pode até ser
Isso pode até ser uma operação para tentar colocar os democratas no poder, simplesmente tentando dividir o movimento. Eles estão usando Israel como jogo político, exatamente o que Israel não quer. No passado, sempre dissemos que isso era um jogo político entre republicanos e democratas. E agora esqueça os democratas. Eles entregaram tudo aos republicanos, que agora usam Israel como peça política no campo Make America Great Again. Alex, temos tempo para mais uma história. Não sei se você já viu. O vídeo de A.M.I. Horowitz, na Universidade Estadual de São Francisco. A.M.I. Horowitz, sempre expondo odiadores, antissemitas e apoiadores do terrorismo, especialmente nos campi universitários. Vamos conferir esse vídeo chocante? Dinheiro para armas e munições, para lutar contra os judeus, operações contra os judeus. Mas ao redor do mundo, na França, na Alemanha, aqui na Grã-Bretanha, onde quer que estejam. Mas aqui na Europa, queremos levantar armas para que possamos atacá-los em todo o mundo. Precisamos alcançar essas pessoas com força e financiar ações contra alvos fáceis. Concorda comigo? Mas sim, eu estaria totalmente dentro. Sim, mano, eu concordo com você. Quero dizer, você entende o que eu estou dizendo? Sim, acertar esses alvos, sim, eu agradeço. Obrigado, obrigado. Gosto do que você diz e quero ajudar a divulgar. Espalhar a palavra, com certeza. Valeu, pessoal. Eu realmente agradeço. Obrigado. Deus abençoe vocês. Eu não tenho dinheiro para dar, mas se você precisar de uma palavra de apoio moral, você pode me dar. Espalhe a mensagem? Como promoções, colocando em um story ou algo assim. Quanto dinheiro você conseguiria fazer? É dedutível do imposto? Uns trocados? Tipo 5? Tipo R$5. R$5. Então, Alex, é um vídeo chocante, mas eu diria que infelizmente não é surpreendente. Onde a M. E Horowitz basicamente pede para essas pessoas apoiarem ataques contra judeus. E aí você tem essas pessoas que estão dispostas a doar para a causa. Você está falando sobre atacar judeus ou apoiar esse movimento de outras formas? Mais uma vez, é muito chocante, mas infelizmente não surpreende. Essa é a realidade desde o massacre de 7 de outubro, com judeus sendo alvo. Temporada de caça aos judeus em todo o mundo. Bem, antes de tudo, parabéns para A.M. e Horowitz por fazer isso de novo. Quero dizer, ele tem feito isso desde que o conheço. Já faz uns 15, 20 anos, ele sempre vai para a linha de frente, onde quer que seja. Ele estava balançando uma bandeira americana durante esses acampamentos no City College, pouco mais de um ano atrás. Agora indo para a Universidade Estadual de São Francisco e apenas expondo de verdade o que as pessoas sentem sobre os Estados Unidos, o que as pessoas sentem sobre judeus, o que as pessoas sentem sobre a América. E isso não é surpreendente, mas eu acho que o que esse vídeo faz é demonstrar o quão perdida a América se tornou quando podemos pegar esse país, que é o farol da liberdade religiosa, que é um verdadeiro caldeirão de culturas, na América, na qual os judeus americanos contribuíram tanto para o tecido do que significa ser americano e para o povo judeu na América. Na maior parte, eu diria que a esmagadora maioria deles são membros altamente contribuintes para a sociedade americana, se consideram membros altamente contribuintes para a sociedade americana, e até mesmo a maioria deles se consideraria americana antes de se considerar judia, certo? Se tivesse que escolher, você se considera primeiro americano ou judeu? Acredito que muitos judeus nos Estados Unidos da América se consideram americanos antes de qualquer outra identidade diferente de outros judeus. Em outras comunidades ao redor do mundo, onde eles são isolados e sabem que são judeus, primeiro essa é uma situação, e eu acho que essas duas histórias aqui, o que está acontecendo na Turning Point Estados Unidos da América, uma delas sendo alimentada por Tucker, Candace e Steve Bannon. Por um lado, eles estão acelerando esse processo de forma muito dramática, mas eu acho que talvez um dos motivos pelos quais eles estão acelerando esse processo é que eles estão olhando para os jovens nos Estados Unidos que estão dizendo: olha, o recado já está dado, não vamos conseguir convencer essas pessoas a apoiarem Israel ou os judeus, pois já foram ensinadas a odiá-los. Isso foi feito pelo Qatar, também em nível universitário, e já ocorre no ensino fundamental, com programas de estudos do Oriente Médio financiados pelo Título 6 das universidades, que criam currículos para escolas públicas. Enquanto já sabíamos o que estava acontecendo nos campi, não que estivéssemos fazendo algo a respeito, estávamos permitindo que esse mesmo problema se agravasse já no nível das escolas públicas. Então, eu acho que esse vídeo é muito, muito triste e basicamente isso volta para aquela primeira história que tivemos na abertura deste programa, que é o que aconteceu na Austrália, em Bondi Beach, e o que aconteceu no Reino Unido, o que aconteceu na França. Você precisa se perguntar, quão seguro será para os judeus viverem em qualquer lugar do mundo?
estamos sob ataque em Israel pelo Irã e seus representantes terroristas. Obviamente, os palestinos aqui se alinharam com o Irã, assim como os cataris, apesar da divisão entre xiitas e sunitas, mas certamente o que está acontecendo no Ocidente também é uma situação muito, muito assustadora, e não está claro que qualquer quantidade de movimentos contra o antissemitismo ou dinheiro investido nisso vá resolver esse problema. Esse é um problema espiritual muito, muito profundo que está relacionado à decadência que está ocorrendo em toda a sociedade ocidental. E eu só deixaria com isso. Quero dizer, se esses países não forem bons com seus judeus, isso vai acabar voltando para prejudicá-los. Não apenas pelas bênçãos espirituais que perderão lá de cima, nas quais realmente acredito, mas o crime violento, como vimos em Bondi Beach, pode começar com judeus. Nunca termina bem para judeus quando o crime aumenta nessas sociedades. Eles sempre ficam na linha de frente. Mas eles não são os únicos alvos. Vimos o presidente Trump e sua tentativa de assassinato, vimos o assassinato de Charlie Kirk. E eu acho que é uma temporada perigosa em toda a sociedade ocidental. E essas últimas histórias, eu acho, realmente indicam isso. Com certeza, Alex. Os judeus no mundo todo enfrentam uma temporada de caça em diversos países. E é hora de se defender. É hora de aprender autodefesa. É hora de aprender treinamento com armas. E eu acho que essa é realmente a resposta para o antissemitismo neste momento. Os judeus precisam aprender a se defender onde quer que estejam, seja em Israel, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Se você é judeu, você é um alvo. Você precisa entender isso e saber que tem que ser capaz de se defender com todas essas coisas. Essa é a diferença de Israel para outros países. Não somos menos atacados, mas estamos dispostos a portar armas e a nos organizar. Como militares, estamos dispostos a usar nossa inteligência para desenvolver as vantagens tecnológicas de que precisamos para derrotar nossos inimigos. É difícil saber se os judeus conseguirão fazer isso em outros países, como a Austrália, onde o controle de armas é rigoroso. Nos Estados Unidos da América, onde a maioria dos judeus vive em estados liberais com restrições ao porte de armas, sei que cada vez mais judeus estão portando armas. Mas, no final das contas, eu realmente acho que a liderança dos Estados Unidos precisa olhar agora para o que aconteceu o que ocorreu na França e acontece na Austrália também vem ocorrendo no Reino Unido, e reconhecer que eles têm uma última oportunidade de salvar a sociedade ocidental, defendendo a segurança dos judeus em seus países. Presidente Trump precisa se posicionar e dizer que se seu vice John David Vance apoia um movimento contra judeus, ele não concorda. O Make America Great Again não deveria aceitar isso. O Make America Great Again é composto por cristãos evangélicos. Cristãos evangélicos amam e apoiam Israel. Mike Huckabee Rubio. Esses são exemplos de como o Make America Great Again deveria ser. Nem Tucker Carlson, nem Candace Owens, nem Steve Bannon. Acredito que o presidente dos Estados Unidos tem grande responsabilidade de assumir a liderança moral. Alex, desejo uma ótima viagem aos Estados Unidos para cobrir o encontro do primeiro-ministro Netanyahu com o presidente Trump. Ansioso para abrir o programa na próxima semana com o relatório da sua viagem? Muito obrigado, Josh. Agradeço ao pessoal dos bastidores, nosso produtor Zach Sickerman, nosso engenheiro Ryan Lischitz, Esther Eden, Aaron Wogolanthern e Yuri Stratsky, gerente da estação. Não se esqueça de nos dar um super agradecimento no YouTube, faça uma doação hoje para o JNS e acesse o JNS Televisão por toda a programação incrível oferecida. Acesse jns.org para as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalém Minute na JNS Televisão.